Pra próxima pauta, tá, gente? Tá pesado e eu tô ficando... Minha mão tá formigando de pensar nisso tudo. A gente precisa falar de forma crítica e a gente precisa falar pra que as pessoas entendam que não tem saída no capitalismo. Dito isso, vamos falar do nosso laranjo, ok? Nosso laranjo ataca novamente. Mentira, dessa vez não foi o Trump. O governador do Texas tá tentando criar um programa de vale educação para escolas particulares no valor de $1 bilhão. Eu vou explicar o que é esse programa, mas antes de explicar esse programa, eu vou trazer um contexto da situação política do Texas. Eu vou pausar rapidinho. Leonide, a solução não está no governo, a solução está no povo. A gente acredita na revolução popular e na construção do socialismo. Então, você tá muito mais alinhado com a gente do que você acha. Talvez só te falte colar mais aqui com a gente e ouvir um pouquinho do que a gente tem a dizer. Mas, enfim, vamos lá. Qual que é o contexto político do Texas? Texas é um estado reaça pra caramba. O governador do Texas é considerado, dentro dos Estados Unidos, um político de extrema direita. E ele tem um apoio muito amplo no estado. O Texas, ele historicamente era um estado que apoiava o partido do Biden, que é os democratas, o Partido Azul. Mas isso vem mudando de coisa de uma década pra cá. E o Greg Abbott, que é o governador, e o Trump são dos republicanos. E nas últimas eleições, tanto o Greg foi reeleito, quanto o Trump foi eleito naquele estado. Lembrando que ele era um estado de maioria democrata antigamente, há coisa de uma década e meia atrás. Esse Greg, ele é um cara bem polêmico, tá? Ele apoiou um movimento de independência do Texas, na época que o Biden era presidente. E aí a gente pode pensar, será que é porque eles estavam entendendo que o Texas foi apropriado pelos Estados Unidos e isso é um movimento anticolonial? Quem me dera, mas não. É um movimento de rechaço, não sei, a imigração de mexicanos aos Estados Unidos. Texas, só para contexto, tá? Texas fazia parte do México. Ele se tornou independente ali no século XIX, no meio do século XIX. Ele passou uns 10 anos, mais ou menos, enquanto um país independente. Então, Texas já foi um país. Pouco tempo depois, ele foi anexado pelos Estados Unidos. E aí, chat, por que os Estados Unidos quis anexar o Texas? Vocês podem estar se perguntando. Os Estados Unidos quiseram anexar o Texas porque o Texas tem petróleo. Tem petróleo pra caramba no Texas. Então, era esse o interesse dos Estados Unidos em anexar o Texas. Lembrando que quando a gente tá falando de colônia amiga, a gente chama de anexação. Quando a gente fala de colônia inimiga, a gente fala de imperialismo, tá? Eles anexaram de forma interessante para os Estados Unidos. Então, eles chamam de anexação. Esse movimento de independência, ele não é anticolonial. Ele faz isso porque ele é um cara extremamente espaçocista e ele quer um controle melhor da fronteira do que o Biden fazia. Agora, com o Trump, ele tá mais satisfeito, né, com as políticas anti-imigração, mas por muito tempo ele foi ele queria promover a independência do Texas por conta do Biden ser muito brando com imigrantes. A gente corta para 2025, o Greg tem apoio do Trump e com o fomento da desconstrução do Ministério da Educação dos Estados Unidos que o Trump está promovendo, o Greg decidiu aprovar essa política da qual a gente vai falar. Para quem não sabe, o Trump ele tá se mobilizando para acabar com o... Não chama ministério. Eles têm outro nome lá nos Estados Unidos, mas eu vou falar Ministério da Educação, lá dos Estados Unidos, com a desculpa de que eles são comunistas. A gente já falou disso numa live há algum tempo, já tem corte disponível, mas a gente vai pra matéria agora, tá, gente? E eu não vou colocar a matéria na tela, porque ela tá em inglês. Não faz muito sentido eu deixar na tela. Eu vou fazer aquela tradução simultânea que vocês já me viram fazendo. Vocês já me viram fazendo tradução simultânea enquanto eu leio. Então tenham paciência com a leitura, porque eu leio um pouco travado, porque eu tô pensando em como eu vou traduzir o texto. A chamada da matéria é: o Texas está prestes a criar um programa de vales educação para escolas privadas no valor de $1 bilhão. A Câmara do Texas aprovou o plano
E esse plano é parte de uma iniciativa dos governantes aliados ao Trump oferecer dinheiro do governo para escolas privadas. Aliás, não só escolas privadas, tá? O governo ele prevê escolas privadas, homeschooling, EAD, para educação básica. Vou ler a matéria, peraí. A Câmara dos Representantes do Texas votou na manhã de quinta-feira para criar um dos maiores programas de Vale Educação financiados pelos contribuintes. Uma vitória, é o que eles dizem, arduamente conquistadas pelos ativistas da escolha de escolas particulares que voltam sua atenção para uma iniciativa nacional de Vale Educação. E aí, o que eu quero falar aqui? Quem me acompanha me vê denunciando com frequência o desmonte da educação pública que estão fazendo aqui no Brasil para transformar a educação pública numa educação de péssima qualidade. E isso se dá de diversas formas. Corte de verba para a reforma de prédio, falta de concurso para contratação de professor, materiais didáticos extremamente péssimos, dentre outras coisas. E aí, através desse desmonte, aqui no Brasil, o que tem sido feito? Privatização das escolas públicas. As escolas públicas passam a ser geridas com dinheiro público por empresas privadas, tá? E por que isso é ruim? Porque a empresa privada busca lucro. E buscando lucro, parte do dinheiro deixa de ir para onde deveria, que é a escola. Lá nos Estados Unidos, eles passaram por um processo parecido, tá? Eles têm escolas públicas que, de acordo com a região, são muito ruins, muito precarizadas. E eles estão sugerindo como alternativa que as pessoas não frequentem mais essas escolas. Porém, a educação é um direito das pessoas. A educação lá, ela é muito mais aberta, a legislação que rege a educação é muito mais aberta do que aqui do Brasil. Eles podem, por exemplo, estudar em regime de homeschooling, com pessoas ensinando as crianças e adolescentes em casa. E aí isso é problemático por quê? Porque nada garante que quem tá te ensinando sabe o que tá fazendo. Trabalhar numa escola você precisa de formação. Para ensinar em casa, não. E aí essa foi a forma que o governo dos Estados Unidos encontrou de transmitir verba pública para iniciativa privada. É um pouco diferente do que tá acontecendo aqui no Brasil. Eles estão fazendo quase como se fosse um FIES da educação básica lá. Vou continuar lendo a matéria. A medida ainda tem alguns obstáculos legislativos a serem superados antes que o governador a sancione. Mas a votação na Câmara, foi de 85 votos favoráveis a 63 contra, garantiu uma vitória que levou décadas para ser construída, impulsionada pela política agressiva do governador no ano passado. Foi também uma derrota significativa para os democratas, para o sindicato dos professores e alguns conservadores rurais, que há muito tempo temiam que os vouchers para escolas particulares financiados pelos contribuintes sobrecarregassem os orçamentos das escolas públicas. Por quê, gente? O que vai acontecer? Eu li bem por cima a lei, tá? Porque ler lei já é difícil, em outra língua é pior ainda. O que essa lei, ela promove? Parte da verba para a educação, eles estão tentando desmontar o Ministério da Educação. A verba para a educação iria para outras pastas. Essa verba seria distribuída entre os estados. Ao invés de investir em escolas públicas, eles vão dar dinheiro para as famílias, para que essas famílias ou mandem as crianças para escolas particulares, ou então promovam educação domiciliar, homeschooling. Qual que é o problema disso? Escola no campo, não sendo pública, não vai ser privada. Então, quem é do campo não vai ter acesso à escola, se não for pública. Por quê? Porque escola no campo não dá lucro. Tem pouquíssimos alunos, a demografia é muito mais baixa. As pessoas vão deixar de ter acesso a uma escola próxima da casa delas que ofereça um ensino básico adequado. Sindicatos de professores. Trabalhar na rede privada te dá muito menos direitos do que trabalhar na rede pública. Sempre que há a privatização de um serviço, o profissional tende a ser precarizado. O que baliza os direitos trabalhistas? A rede pública. Aqui no Brasil é assim, tá? A gente tem sindicatos diferentes para professores da rede particular e da rede pública. E a gente consegue manter alguns direitos na rede privada graças à mobilização dos professores da rede pública. Por quê? Porque a gente não tem mais direito à mobilização na rede privada. Desde que eu trabalho, e eu trabalho já há um bom tempo em escola, eu nunca presenciei uma greve de professores da rede privada. Isso não vai acontecer. A gente foi privado desse direito. Por quê? Porque o nosso sindicato, ele não está alinhado mais com os interesses dos trabalhadores. Ele está alinhado garantir que os professores continuem numa situação na qual
eles consigam trabalhar mantendo alguns direitos que já foram conquistados através de luta lá no passado, mas de forma muito precária, com dissídios cada vez mais baixos, perdendo um monte de direito que a gente tinha antes. A reforma da Previdência foi um grande ataque aos direitos dos professores, principalmente, não só das redes privadas, mas principalmente das redes privadas. A gente tinha muita legislação que era específica para professor em relação à Previdência, no sentido de, por ser um trabalho no qual a gente está constantemente exposto a muito barulho, a tomada de decisão que causa uma estafa mental muito grande, a gente tinha legislação diferente dos demais trabalhadores. Recentemente eu postei lá no Instagram um carrossel falando do porquê que professor trabalhar 40 horas não é a mesma coisa que qualquer outro profissional trabalhar 40 horas. E é um carrossel que faz muito sentido. Eu postei não, eu repostei, tá? Não é uma postagem minha. Mas a gente tá perdendo todos esses direitos para continuar conseguindo sobreviver. Então, a população, em partes, entende que isso é problemático. Os professores entendem. E, principalmente, a população do campo, que é mais vulnerável. E aí, o que eles trazem aqui? Que no primeiro ano, esse programa tem um limite de 1 bilhão, mas que pode crescer chegando a 4,5 bilhões por ano até 2030. Esses fundos, já tinha adiantado isso, eles podem ser usados para custear a escola particular, custo associado ao ensino domiciliar, incluindo materiais curriculares e programas de aprendizagem virtual. E aí, qual que é a questão? A escola particular, ela é melhor do que a escola pública. Por quê? Porque a escola pública é direito da população. O que vai acontecer? Quando a população se vê despropriada desse direito à educação pública, a escola particular não vai ter mais motivo para manter a educação com qualidade por um preço acessível. E aí o preço dessa educação vai subir. Vão ter escolas e escolas, como já acontece aqui no Brasil. A gente tem escolas particulares e escolas particulares. Tem escola que você paga mais barato e tem uma qualidade de ensino, que ainda é melhor do que de algumas escolas públicas, mas não é tão boa quanto de uma escola que custa muito mais caro. Então, as pessoas, elas estão achando que com isso elas vão ter acesso a uma educação de qualidade, mas é uma ilusão. E é isso que os governantes defendem, tá? Os governantes defendem que eles estão dando uma alternativa para os pais de melhor educação. E aí, o que politicamente está acontecendo? Na prática, eles estão transmitindo dinheiro público para iniciativa privada. E aí, a gente não está falando de pouco dinheiro, tá? A gente está falando na casa de bilhões de dinheiros públicos transmitidos para iniciativa privada. Quando a gente fala aqui no canal, vocês estão vendo aqui em cima, tá escrito: educação não é mercadoria. Qual que é o problema da gente transformar a educação em mercadoria? A gente transforma o ensino e a transmissão de todos esses conhecimentos organizados pela sociedade historicamente em um produto que visa o lucro imediato de um empresário. O lucro imediato, ele está desconexo da nossa necessidade processual de construção do aprendizado. Então, o que a gente vai ter com a aprovação de um projeto desse? A gente vai ter uma situação na qual a população dos Estados Unidos, que já é privada de um ensino crítico, está em vias de ser privada de qualquer ensino que não seja necessário para que eles se constituam enquanto trabalhadores. Então, é importante a gente olhar isso que está acontecendo lá, para a gente prever o que pode acontecer por aqui. Eu trouxe mais a título de notícia mesmo, de algo que está acontecendo. Infelizmente, muito do que acontece lá se repete por aqui alguns anos depois, ou alguns meses depois. A gente já está vivendo aqui esse processo de desmonte da educação pública e de desvio de verba pública para a educação privada. E, infelizmente, quem se prejudica com isso é a população. É uma população que já foi tão privada de uma educação crítica que não percebe o quão problemático é isso. Eu espero que isso sirva para que a gente se conscientize quão problemático é isso e que a gente entenda ainda mais a necessidade da gente se mobilizar, da gente lutar para que essa não se torne a nossa realidade. Para que a gente lute para construir uma educação pública de qualidade e não ficar dando dinheiro público para a instituição privada que só está interessada no próprio lucro. Lá no CESPEM, a gente começou um projeto de construção de um manifesto contra a privatização e contra a militarização das escolas públicas. Por que a gente começou esse projeto? Porque a gente entende que privatizar escolas e militarizar escolas só atende aos interesses do capitalismo. E a gente não quer isso.
A gente quer lutar pela nossa educação pública e a gente quer lutar para que ela tenha qualidade. A gente parou esse projeto, e é algo que pessoalmente me pega muito, por falta de mão para tocar. Porque a gente tem profissionais precarizados, a gente tem outras demandas que se fizeram mais urgentes e que acabaram deixando esse projeto em stand-by. Eu queria terminar essa pauta fazendo um convite para você, professor, professora, professora que está assistindo essa live e que tem interesse em se organizar ou que já está organizado no SESPEN, mas que não estava sabendo disso e que gostaria de contribuir para a construção desse manifesto. Esse manifesto, ele é importante para que a gente possa defender de forma embasada a nossa luta pela escola pública de qualidade, pela escola pública laica, pela escola pública não militarizada e pela escola pública de qualidade. Então, se você é um profissional da educação e quiser colar com a gente, vem pro SESPEN, manda uma mensagem lá no nosso canal de conversa dos professores, para que a gente possa tocar esse projeto. Ele é um projeto importante. Assim como o cursinho é importante, eu falo tanto do cursinho porque ele é uma coisa que está acontecendo agora, mas esse manifesto ele precisa acontecer para que a gente possa defender, para que todo mundo do SESPEN esteja embasado, para que a gente possa defender isso nas nossas escolas, porque esse nosso direito à educação pública ele vai ser atacado. Agora a gente está numa baixa desse ataque, mas ele vai voltar a ser atacado, e quando isso acontecer é importante que a gente esteja preparado para argumentar contra esses ataques. Colhem com a gente, ajudem a gente na construção desse documento. Esse tipo de tarefa é uma tarefa que só se faz de forma coletiva. A gente vai precisar de pessoas atuando para que elas aconteçam. É isso. A gente não pode só ver isso e ficar indignado. A gente tem que ver isso, ficar indignado e entender que a gente precisa fazer algo. Essa construção, ela também se dá através da construção desse tipo de documento para que a gente conscientize mais pessoas da importância da luta da classe trabalhadora pela superação do capitalismo. Eu acho que é isso. Talvez eu tenha falado demais, que o chat ficou quietinho, mas é um assunto que é muito importante, então eu acho que é importante trazer pra cá com toda essa seriedade. Por hoje é só, pessoas. Eu espero que quem for de Páscoa tenha uma boa Páscoa, quem for de Pêssar tenha uma boa Pêssar, quem for de outras celebrações tenha outras celebrações, e quem, assim como eu, for de nada, tenha um bom domingo. É isso, semana que vem tem mais. Se vocês quiserem contribuir com o canal, tornem-se apoiadores do nosso canal. Agora a gente tem área de membros no YouTube. Eu tô muito feliz que o canal tá crescendo, que tá chegando nas pessoas. Ajudem a compartilhar os conteúdos, o apoio não precisa só ser financeiro. Fazer conteúdo pro YouTube dá um trabalho do cacete, vocês não têm ideia. Eu tô tendo dificuldade de continuar fazendo conteúdo pras redes de vídeo curto, porque é isso, eu tenho muita tarefa de militância também para tocar. Não é algo que eu falo aqui, mas para além de todo o trabalho de construção de conteúdo, de criação de conteúdo, desculpa, eu tenho bastante coisa para fazer no SESPEN, eu tenho bastante coisa para fazer na Soberana, que são coisas que a gente faz internamente, que não são coisas que as pessoas veem. Mas fazer o canal crescer tá sendo importante para que eu consiga trabalhar menos. Para eu conseguir continuar, enfim, garantindo a minha subsistência e militando, eu preciso disso. Então, quando a gente fala de apoio, não é só, é óbvio, querendo fazer com que a mensagem chegue, mas para fazer isso de qualidade. E para fazer isso com qualidade, eu preciso de mais tempo livre. Então é isso, gente. Boa semana para todo mundo, que amanhã é feriado, então a gente não vai precisar passar o domingo triste. Vejo vocês domingo que vem. Muito obrigada a todo mundo que esteve por aí, principalmente quem ficou até o final. Beijos e até!